Continuamos a segunda parte de Apocalipse 13, já vimos a primeira parte, onde nós abordamos a besta que emerge do mar. Eu quero lembrar você que esta é a série Desvendando as Profecias. Nós estamos tentando ser sucinto aqui, objetivos, até para que você possa acompanhar os vídeos, porque o tema é muito longo, não teríamos condições, não é, de atender todos os detalhes da profecia, mas estamos vendo aquilo que é significativo. E para isso, mais uma vez, convido você a abrir a Bíblia, para que juntos possamos, então, nos aprofundar um pouquinho mais nas profecias, no caso aqui, Apocalipse capítulo 13. Como vimos na primeira parte, não é, nós analisamos aí até o verso 10, a besta que emerge do mar. Agora eu quero te convidar a ler o texto que fala de uma segunda besta, não é? Ou seja, conforme vimos em Daniel capítulo 7, besta em profecia representa reinos, poderes, seja religioso ou civil. Vamos identificar então qual é a segunda besta? Então acompanhe comigo aí o texto, Apocalipse capítulo 13, e agora nós vamos analisar os versos 11 até o final, né, que é o verso 18. E olha o que diz o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem é essa besta que agora emerge da terra? A primeira emergia do mar, e nós vimos em Apocalipse 17, verso 15, que mar em profecia significa povos, nações, muita gente. Então a primeira besta, ela tem muitos seguidores, e nós vimos que está se referindo ao poder papal, a Roma papal. Agora, a besta que emerge da terra, quem é? Vamos analisar? Então analisemos alguns detalhes importantes aqui. O verso 11, ele menciona então algumas características. Ela emerge da terra, possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Olha o que diz aqui esta citação do livro Grande Conflito. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Os Estados Unidos da América, por muito tempo, eles têm dominado o mundo. É claro que, algum tempo atrás, na década de 80, por exemplo, você tinha uma grande nação, que era a União Soviética, não é? Que mais tarde, não é, veio a se tornar uma nação não tão forte assim. Então veja o que diz a profecia. Essa besta, que representa agora não mais o poder religioso, que nós vimos na primeira lição, mas o poder político, ela tem a ver, então, com essa ligação novamente entre o poder religioso e político que foi rompida em 1798. Você há de lembrar que nós já estudamos, não é, na primeira parte do Apocalipse 13, não é, quando o Papa Pio VI foi preso, não é, pelo general Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. Houve um rompimento dos 2 poderes, político e religioso, e agora nós temos, então, novamente essa ligação. E quem vai fazer essa ligação de acordo com a profecia? Os Estados Unidos da América. Vejamos mais detalhes. Você há de lembrar que no dia 24 de setembro de 2015, não é, o Papa foi aplaudido em pé em um discurso histórico no Congresso. Então perceba, o Papa ele foi aplaudido porque agora, pela primeira vez, ele faz o processo de ligação entre o poder religioso e o poder civil. E eu tenho alguns vídeos, talvez você tenha visto aí, não é, do Papa falando. Veja só esse aqui, não é? Olha que interessante, aqui tem uma imagem, não é? O Papa falando lá no Congresso. Mais uma reportagem também. Vamos falar agora da visita do Papa aos Estados Unidos, Raquel? Pois é, o Papa chegou agora há pouco, você vê imagens do Papa, ele chegou agora há pouco ao Capitólio, que é o Congresso americano, fazer história, né? Porque Francisco é o primeiro pontífice a discursar numa sessão conjunta do Congresso americano com representantes tanto da Câmara dos Deputados... Mais uma reportagem também, não é? Da Globo News, onde nós vimos então detalhes sobre essa parte, não é, interessante, não é, o que aconteceu, e aqui o discurso, não é? Ali o Papa, então, falando lá nos Estados Unidos, depois de ter andado no Congresso americano. Sua acogida e sua presença. I'm so grateful for your presence here. Te agradezco los personajes más importantes que hay aquí. Los niños. The most important ones here, children. Thank you. Thank you very much. Depois de ter andado no Congresso americano, e você vê as imagens, que coisa interessante. Isso é profético. Nunca um Papa pisou no Congresso americano, e agora há uma ligação. O poder religioso dá as mãos ao poder político. Agora,
Vejam as características, antes de nós vermos o que é a imagem da besta. Veja só, se você der uma analisada aqui no verso 11, diz assim, ela tem 2 chifres, parece como cordeiro, ou parecendo como cordeiro, mas falava como dragão. Alguns dizem que esses 2 chifres têm a ver com os 2 grandes poderes, não é, que dominam os Estados Unidos, não é, os democratas, não é, e os republicanos. Isso é para a gente pensar, mas parece que faz sentido, não é? A Constituição americana está baseada num princípio cristão e por isso que o texto diz, não é, parecendo cordeiro. Esse país, ele estabeleceu a sua Constituição na Bíblia, mas a profecia diz, cuidado, não é, mas falava como dragão. Então, as intenções, não é, no final, no conflito entre o bem e o mal, serão intenções que vão contra a vontade de Deus. Vejamos o verso seguinte, não é? O verso 11 diz que exerce toda a autoridade da primeira besta. Eu vou pular um pouquinho porque nós temos pouco tempo aqui, não é? Nós queremos que você esteja atento. Então veja o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, o que é essa imagem da besta? A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais quando nós estudarmos daqui a pouco, nas próximas lições, sobre Apocalipse 17. Mas eu gostaria que você pegasse a sequência para que você não fique perdido aí nessa série Desvendando as Profecias. Nós estamos montando aqui uma linha de raciocínio, começando com Daniel, para que você possa entender o todo dessa profecia que vai se ampliando a cada momento que Deus vai revelando aos profetas. Então veja, a profecia indica que a imagem da besta é o protestantismo apostatado. O que significa isso? As denominações que venderam os princípios bíblicos por questões pessoais, por questões de poder ou até mesmo de dinheiro. A Bíblia diz uma coisa e essa denominação negocia esse princípio por causa de uma relação comercial ou de poder ou política. Então, esse poder, chamado imagem da besta, são os protestantes que se apostataram. Tinham um bom princípio, tinham uma boa intenção, mas abandonaram. O que é então a imagem da besta? A imagem da besta é esse protestantismo, digo melhor, não é apostatado. Em 1798, nós vimos uma outra manifestação agora atuando, não é? Dirigindo os poderes do mundo. Você há de convir que lá no livro de Gênesis, existe aqui algo interessante que eu gostaria que você entendesse. Deus diz que, no capítulo 1, verso 26, que estava fazendo o homem, a imagem dele, conforme a semelhança, e disse, tenha ele domínio. Então Deus deu o domínio do mundo para o homem. Só que, com o tempo, o homem abandonou esse domínio. Gênesis 3 diz que ele entregou o domínio para Satanás, a serpente que falava. E agora, Satanás domina através dos poderes da terra. Nós vamos falar um pouquinho mais em Apocalipse 17. Vejamos então, antes da volta de Jesus, o poder político vai dar as mãos ao poder religioso. Isso tem que ficar claro. E aqui a gente vê o cenário de poder. A gente vê a besta que surge do abismo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Satanás, não é? Trabalhando. E o verso 15 fala de um decreto de morte. O que tem a ver, não é? A besta que emerge da terra com o decreto de morte. Olha o que diz aí o verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, o protestantismo apostatado, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você está percebendo aqui do decreto de morte? Lembra de Daniel 3, quando nós estudamos sobre Ananias, Misael e Azarias? Você lembra que eles também foram agora, não é? Diante de Nabucodonosor, diante da estátua, não se curvaram, e o fato deles não se curvarem, eles tiveram então agora que entrar na fornalha ardente, e ali foi dado o decreto para que eles morressem pela fidelidade a Deus, o Deus do céu, o Deus verdadeiro. Novamente isso vai se repetir. E olha o que diz essa citação. Assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. E continua, João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta.
Alguns pensam que o sinal da besta é um chip implantado no corpo, alguns fazem, não é, vários comentários sobre isso, especulações, mas o sinal da besta não tem nada a ver com chip, mas tem a ver com adoração. Em algum momento nós vamos ter que escolher adorar a Deus e seguir os seus princípios ou adorar o inimigo e seguir a contrafação. A Bíblia fala sobre um dia verdadeiro de guarda. Se você for a Êxodo 20, versos 8 em diante, você vai ver que Deus diz, lembra-te do dia do sábado. Deuteronômio 5 repete isso. Jesus guardou o sábado, Lucas 4,16. Paulo guardou, Maria guardou. Tiago, irmão de Jesus, disse, não é, que aquele que tropeça em um dos mandamentos é culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10. João mencionou, não é, de que aquele que não guarda os mandamentos é mentiroso. Veja, Deus estabeleceu uma verdade, Satanás estabeleceu a contrafação. A besta que emerge da terra, como a besta que emerge do mar, são poderes usados pelo inimigo de Deus para negligenciar, para invalidar a lei de Deus. Cuide com isso, querido amigo. Vejamos alguns outros detalhes. Verso 16, olha o que diz aí. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Como ocorrerá essa marca, então? Já que o sinal da besta é a observância do domingo. Veja, quando nossa nação e suas assembleias legislativas promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, a lei de Deus será invalidada em nosso país. Aqui uma referência de uma autora americana. E quando receberão a marca da besta? Ao obedecerem ao decreto, ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho. Consentis em receber o sinal da besta e rejeitais o selo de Deus. Qual é a conclusão que a gente chega então? A conclusão é simples. Todo o cristianismo ficará dividido em dois grandes grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Embora a igreja e Estado unam o seu poder para obrigar a todos, e nesse caso aqui, a besta que emerge do mar, poder religioso, e a besta que emerge da terra, poder civil, vão se unir de novo. Embora isso aconteça, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e a receberem o sinal da besta, o povo de Deus não o receberá. Deus sempre manteve um remanescente. O que significa remanescente? Um povo fiel, que não se corrompe aos princípios não estabelecidos pelo homem. Um povo fiel que mantém os princípios estabelecidos por Deus. Querido amigo, querida amiga, de que lado você vai estar? De que lado você está hoje, nesse contexto todo? Você prefere seguir tradições humanas ou você prefere seguir a palavra de Deus? Você prefere seguir o que os homens dizem ou você prefere seguir o que Deus estabeleceu como sendo verdade? Uma decisão precisa ser tomada. Então, o que é esse número? Quero agora chegar para a parte final de Apocalipse 13. A história vai se repetir e a religião falsa será exaltada. Existe uma relação muito grande com Daniel capítulo 3. Veja, há uma relação muito estreita. A imagem de Nabucodonosor, ela incorporava tanto a questão civil como religiosa. Então, analisemos algumas coisas interessantes, não é? Eu quero que você pare para refletir sobre esse número. A medida da estátua de Nabucodonosor, lá que ele construiu em Daniel 3, era a seguinte: 6 côvados de altura, 6 côvados de largura. Era um sistema hexagonal baseado em todo o princípio de Babilônia, não é? Medir, e esse princípio era muito claro naquela época. Então veja, o número 600 em Babilônia era o número do panteão babilônico, o número 60 do número do Deus maior e o número 6 do número do Deus menor. 666 representa a totalidade da idolatria. Porque em Apocalipse 13, nós vemos aqui no verso, não é 19, diz, ora esse número é 666, o número não é de um homem, porque esse número representa total idolatria. Isso vai se repetir como aconteceu no tempo de Nabucodonosor.
As pessoas vão optar em seguir aquilo que está contra a verdade, contra a Bíblia, contra a lei de Deus. E por isso, aqui simbolicamente apresenta-se novamente 666, porque foi o que aconteceu em Babilônia. Eles tinham tantos deuses, eles eram politeístas, que na realidade o que aconteceu? Eles agora estavam indo totalmente contra aquilo que Deus havia estabelecido como verdade. Estavam agora se desviando para uma idolatria completa e total. Vejamos então, a observância do domingo será um ponto que unirá o poder religioso e o poder político. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao de cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo. E agora, para terminar, olha o recado, muito importante. Leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno, mas que cada filho de Deus possa ser entendido nas Escrituras para que não seja pego desapercebido. Meu querido e minha querida, de que lado você vai ficar? Do lado de Cristo ou do lado de Satanás? Do lado das forças do bem ou do lado das forças do mal? Eu vou estar orando por você, para que você tome a decisão correta, para que você fique do lado do Salvador, do lado do Criador, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a certeza que essa será a melhor escolha a ser feita.